O subtítulo do livro autobiográfico do Nietzsche, que se chama Et Homo, é Como Tornar-se o que se é. Ele tirou isso do Píndaro, ok? Mas o que em Nietzsche ele quer dizer com esse subtítulo, com essa frase, Como Tornar-se o que se é? É uma reflexão a posteriori de como se deu uma trajetória. Ele está falando da trajetória dele. Um pouco inspirado nesse título de Nietzsche, eu estou pensando aqui nesse vídeo, compartilhando com você, um pouco da minha trajetória. Mas eu vou começar pelo momento atual. É um recorte atual. Em dezembro de 2024, eu fui convidado para dar uma palestra na Sorbonne. Por questões pessoais, eu estava muito tempo sem ir para o exterior da palestra. E, enfim, até 2009, 2010, eu tinha dado muitas palestras, França, Hungria, Portugal, enfim, e fiquei um tempo sem ir. Aí agora, em 2024, eu fui convidado para essa palestra na Sorbonne, Paris 1, num seminário internacional de Spinoza, e eu pensei assim, puxa, faz tempo que eu não vou. O pessoal, meus amigos lá, a pesquisa Spinoza internacional, me acompanham mais ou menos, mas não acompanham de perto, né? Que eu estou aqui no nosso Brasil, querido Brasil, geopoliticamente periférico, com uma língua que não é nem o próprio francês, que na filosofia é uma língua veicular, nem o inglês, que é a língua veicular do planeta inteiro, de uma maneira geral. Tá, aí eu pensei, eu tenho que levar o que é mais próprio da minha leitura de Spinoza, justamente ao modo nietzschiano, para causar impacto positivo, de falar assim, olha só, o que eu estou falando não é para ser recebido assim, tá, é parecido com fulano, beltrano, isso eu já sei. Não, eu sei que eu tenho uma leitura de Spinoza que as pessoas em geral não têm. E que eu vejo no Spinoza. Então, no universo spinozista, fora do universo spinozista, aqui com vocês, eu misturo com o Winnicott, com o próprio Nietzsche, mas lá no universo spinozista, não, é Spinoza em Spinoza. Ótimo, também é um desafio legal de pegar no texto de Spinoza e mostrar, fazer uma exegese, uma heurística para mostrar, olha só, isso que eu estou falando que está em Spinoza está, e eu vou, entre aspas, provar, eu vou demonstrar, eu vou mostrar no texto do próprio Spinoza que ele está dizendo isso, que em geral as pessoas não veem. E aí, o que eu quis mostrar lá? Basicamente, hoje eu vou falar do meu percurso, né? Eu não vou aprofundar nos conceitos, mas eu quis mostrar que em Spinoza existe um conceito, ideia do corpo, que o próprio Spinoza não pega enquanto conceito e leva adiante, mas que toda a filosofia do Spinoza se baseia nessa compreensão. E ele nomeou o termo ideia do corpo, ele só não reutilizou ele, mas tudo que ele escreve depois, se a gente usa o conceito que ele mesmo propôs de ideia do corpo, fica muito mais claro de entender. Mas como ele não levou esse conceito adiante, os comentadores não entendem e têm dificuldade de entender. Os grandes estudiosos, os melhores nomes de estudos de Spinoza, têm dificuldade de entender esse ponto. Bom, por quê? Porque, no meu entender, em geral fazem uma leitura cartesiana, sem nem perceber, kantiana, ainda estão com resquícios da forma metafísica de pensar, que é compreensível. Ok, levei lá para a Sorbonne, sala cheia, fiz a minha apresentação, gerou um debate sem fim. Uma das pessoas presentes se levantou e foi embora, indignada, reações passionais, né? E o debate, todo mundo perguntando, meus amigos queridos que me convidaram, né? A Chantal Jacquet, professora hoje emérita de Paris 1, Sorbonne, grande estudiosa de Spinoza, Pascal Séverac, professor de Paris 10, Paris-Nanterre, também, foram quem me convidou, discordaram de um ponto, do outro ponto, deu um debate super rico, todo mundo adorou o debate. O porteiro da Sorbonne teve que dizer, olha, a gente vai fechar, né? Meio que botar a gente para fora. A gente foi jantar depois, andando até o restaurante, e dentro do restaurante, normalmente, depois de palestra, a gente vai para um restaurante conversar da vida e tal. Não deu tempo, porque o debate continuou na caminhada até o restaurante e no próprio restaurante, e por sua vez no restaurante, o pessoal da cozinha também teve que falar, olha só, a gente está fechando, né? Bom, ok, então foi super rico, foi super legal. Esse é um ponto em Spinoza. Eu sei que
o que eu vejo em Spinoza, a filosofia da mente que eu extraio do Tratado da Reforma do Intelecto, e que eu extraio porque na minha leitura está lá, mas as pessoas não viram, né? É uma leitura autoral, inédita, incomum e que causa um impacto, né? Junto aos estudiosos, um impacto positivo. Tanto que o Pascal de Séverac, ele quer me ouvir de novo falar desse debate novamente lá em Paris. Bom, mas em Nietzsche também, a minha leitura de Nietzsche, embora eu não seja um especialista em Nietzsche, ao modo do Roberto Machado, da Scarlett Martin, do Oswaldo Jacquard Jr., mas, digamos, ao meu modo, porque eu leio Nietzsche, eu cotejo com o original alemão, não leio diretamente no alemão, não consigo, mas cotejo com o original alemão, aprofundo as minhas pesquisas em Nietzsche e escrevo muitos textos que eu vou compartilhar, serão publicados em breve, ao longo de décadas que eu tenho escrito artigos sobre Nietzsche. Também tem uma leitura autoral e, sobretudo, uma ênfase na ideia da afirmação trágica da existência. Enfim, isso a gente vai ver. Mas, voltando para o meu percurso, o fato é que, na filosofia, primeiro, eu percebi, com a ajuda do Deleuze, que foi um grande mestre, esse universo das filosofias da imanência. Assim como na psicanálise. Por quê? Porque na psicanálise, embora a própria psicanálise ela seja uma terapia imanente, ela se baseia em filosofias dicotômicas, em valores dicotômicos, em filosofias metafísicas. Freud explicitamente se baseia em Schopenhauer, ele utiliza Platão e Kant, ao meu ver, de uma maneira que não é crítica. Lacan, a mesma coisa, e também Hegel, Dialética do Senhor e do Escravo, enfim, em outros vídeos e textos eu vou esmiuçar, eu já tenho vários no meu canal aqui, abordando esses temas. Bom, mas então, na psicanálise, o que fica claro em Winnicott, que ele é um psicanalista que parte de uma metapsicologia, embora de forma bem pretensiosa no sentido positivo do termo, de uma metapsicologia imanente. Bom, então, vamos lá. O que eu percebi ao longo da minha formação, e vou falar um pouquinho aqui, apresentar para você a minha formação. Eu percebi que o Winnicott faz, além da clínica psicanalítica, uma base de compreensão completamente imanentista. E mais, que isso tem reflexos diretos na clínica, na terapêutica. E, portanto, de uma maneira muito literalmente radicalmente diferente, e, num certo sentido, até oposta a Freud e Lacan. O meu universo conceitual principal é um diálogo entre Winnicott e Spinoza, sobretudo, mas também Nietzsche, mas também outros autores. Georges Canguilhem, Clément Rosset, que foi meu orientador do doutorado, que tem um livro lindo sobre Nietzsche, que escreve sobre Nietzsche, mas que nas entrevistas diz que a principal influência dele é Spinoza, embora ele nunca tenha escrito um artigo mesmo sobre Spinoza, muito menos um livro, mas ele fala de Spinoza no livro dele, A Lógica do Pior, enfim. Essas são as minhas bases filosóficas e que são também com quem eu dialogo, com quem eu converso. Eu falo brincando, né, que são os meus amigos imaginários. É o Frederico, o Donald, o Clemente, o Benedito. Por quê? Porque todos eles foram pessoas físicas. Né? E foram pessoas que estavam escrevendo. Né? O Spinoza, um interlocutor, perguntou para ele, o Benedito está certo. E Platão, Aristóteles, Sócrates estão errados. Aí Spinoza diz, você vai falar de metafísicos que ficam inventando ideais que não dizem respeito ao mundo real? Se você, Spinoza fala nessa carta, né, se você me falasse, tomasse como argumento de autoridade Demócrito, Epicuro, Lucrécio, aí dava para levar mais a sério, não são metafísicos. Bom, ok. Esses são os autores com quem eu dialogo, meus amigos espirituais, imaginários, né, espirituais nesse sentido amplo do termo, com quem eu penso junto e vou construindo essa leitura que eu compartilho com vocês e que compartilho na universidade. Isso e agora?
Tá, mas como foi meu percurso? Finalmente indo para o ponto que eu queria compartilhar com vocês, né? O meu pai, ele faleceu em 2019, é um filósofo, era, enfim, um filósofo tomista, né? Então, aristotélico tomista, se formou em teologia, estudou Aristóteles a fundo, e né, coisas que talvez o Édipo explique um pouquinho, né, eu via ele falando da filosofia, achava metafísica, via esse moralismo que não era pertinente com a realidade, enfim. Então, o fato de estar convivendo, né, com um pai filósofo, ao mesmo tempo que sempre incentivou a singularidade, né? Que bom, paradoxalmente, ele nunca foi um doutrinário, ao contrário, sempre foi da imanência dessa perspectiva nietzschiana, sem usar esses nomes, né, incentivando a diferença, e mesmo discordando, mas era uma discordância democrática com o que eu pensava. Eu fui, então, num ambiente de filosofia, de música clássica, ele ouvia música clássica, a casa toda ouvia também, né? Enfim, eu fui crescendo ali dentro, mas nunca me interessei inicialmente estritamente pelos filósofos ou pela filosofia. Sempre me interessei de uma maneira assim muito ávida, com muito apetite por ciências humanas, por humanidade de uma maneira geral. Sempre tive uma relação com a arte, faço raramente ainda esculturas em argila, fiz a Escola de Artes Visuais, quem é do Rio de Janeiro certamente conhece, é uma escola de vários tipos de arte, fiz pintura, guache, fiz pintura, enfim, com outros materiais, e era um universo assim, da arte, sempre gostei, fui monitor de fotografia, sempre gostei da arte de uma maneira geral, sempre gostei de poesia, participava no ensino médio dos concursos literários, de ensaios, de crônicas, de poesia, então sempre tive esse universo, tanto que na hora do vestibular, dos cursos que eu pensei em fazer era Belas Artes, né? Porque eu vibrava muito assim, com essa sensibilidade artística, ao mesmo tempo, a filosofia entrava pelas humanidades de uma maneira geral, e eu era também, enfim, isso é curioso, sempre fui entre os primeiros alunos da turma, naturalmente, né, de matemática, e adorava matemática e física. Tinha aquela questão do pensamento lógico, uma questão de resolver problema, encontrar solução, isso também super me entusiasmava. Fiz faculdade, optei por fazer comunicação, escola de comunicação da UFRJ, que tinha todos os 2 primeiros anos, eram inteiramente de humanidades, então eu me sentia num parque de diversões. Tive aula de antropologia social, psicologia social, teoria psicanalítica, semântica, semiótica, teoria da comunicação, teoria da informação, enfim, que mais? Ciência política, enfim, era muito legal, muito legal. História do Brasil, era realmente assim, 2 anos de felicidade plena, estudando as mais diversas disciplinas das ditas ciências humanas. E filosofia também. Então tinha minhas aulas de filosofia e tudo mais, para mim era o pensamento. Tudo era pensamento, não fazia assim, uma distinção em particular da filosofia. Nos últimos anos, eu fiz vários laboratórios de escrita, mas muito, muito bacanas, com Ana Arruda Calado, esposa do Antônio Calado, e ela era brilhante, e era muito entusiasmante fazer o laboratório, porque ela pedia para escrever, digamos, uma mesma ideia, e num texto curto, num texto longo, mudando o estilo, então isso ia dando assim, um aprimoramento nessa expressão do pensamento. Eu escrevia na época para o Jornal do Brasil, meu pai publicava no Jornal do Brasil, no Globo, e eu escrevia aquelas opiniões do leitor que, com frequência, eram selecionadas para serem publicadas. Enfim, foi esse o banho cultural lá do meu ensino médio e da faculdade. O meu TCC, trabalho de conclusão de curso, aí já foi em filosofia, com o Márcio Tavares do Amaral, um grande filósofo, tem uma coleção, um livro, uma coleção de livros, né, uma saga assim, da filosofia do pensamento ocidental, que é maravilhosa, Os Assassinos do Sol, recomendo.
E fiz lá o meu TCC. E fui fazer o mestrado em História das Ideias. Aí fiz o mestrado de História das Ideias, com o próprio Márcio como orientador. E a minha dissertação de mestrado, o título foi Por uma Filosofia Ética. Essa ideia de uma filosofia ética já era uma contraposição à moral. Fui pensar, então, uma ética em contraponto à moral, e já utilizando Clément Rosset, vou falar do meu encontro com Clément Rosset, Nietzsche, vou falar do meu encontro com Nietzsche, Deleuze também, enfim, e outros autores. Heidegger, aí já com um distanciamento crítico de Heidegger, porque Heidegger forçava o pensamento, trazia muita ideia legal, mas era um jargão, como uma espécie de igreja, assim, quase de seita, de usar termos herméticos. Ele justificava a linguagem do senso comum aprisiona, a gente tem que buscar uma nova linguagem, que não tem como eu concordar, porque a nova linguagem você vai entrar, pior ainda, né, numa nova linguagem e vai dialogar só com quem entrou também. Enfim, eu prefiro alguém como, bom, ou Nietzsche, que fala de uma forma poética, ou Spinoza, que fala de uma forma mais clara possível, com a linguagem mais comum possível e conceitualmente. Bom, ok. Então, vamos lá, como encontrei esses autores? Clément Rosset. Tinha um amigo meu que já faleceu, o Fernando, o apelido dele era Fernando Zará, Zará por Zaratustra, né, do Nietzsche. Fernando Fagundes José Ribeiro, que ele fazia grupos de estudos. Esses grupos de estudos eram, acho que hoje em dia ninguém faz mais, não sei, era muito legal, porque era assim, um grupo de alunos que se reunia, tinha um ali que sabia um pouco mais que os outros, e a gente lia muitos textos juntos. Então passava horas semanais lendo textos juntos, e ele trouxe o Clément Rosset, esse filósofo francês que veio a se tornar meu orientador do doutorado em filosofia na França, que eu fiz integralmente na França, com bolsa brasileira da CAPES. Ele trouxe o Clément Rosset porque ele estava traduzindo o Clément Rosset para o português. Isso lá nos idos de 87, 1987, 88. E nesses grupos, aí, nossa, para mim foi um primeiro impacto sensacional a leitura dos livros de Clément Rosset. Um livro que foi, acho que o primeiro livro de Clément Rosset publicado, O Mundo e Seus Remédios, olha o título, né? Então, o Clément Rosset é um filósofo super irreverente, trazendo ali para a gente uma maneira de pensar a vida viva, né? Pujante, com entusiasmo, e ao mesmo tempo de uma forma lúdica, às vezes irônica, engraçada, com exemplos da literatura, enfim, foi muito, muito bacana. E eu pensei, caramba, eu quero estudar, fazer o doutorado com Clément Rosset, porque eu acho que a gente tem a mesma sintonia, que eu tenho a mesma sintonia que ele, eu acho que ele vai me entender. Porque nesse momento, o que era muito claro para mim? Se eu quiser ir direto para Paris, a exigência formal da universidade parisiense vai me engessar, digamos. E, ok, a universidade francesa é exigente de toda maneira, mas eu pensei assim, o Clément Rosset ele vai entender que eu quero pensar uma ideia muito minha. E ele vai aceitar isso, ele não vai querer me enquadrar, digamos. E deu certo. Eu fui, morei quase 5 anos em Nice, ficamos amigos, né? Frequentava a casa do Clément Rosset, as orientações eram no barzinho em frente à universidade, íamos juntos assistir ópera, enfim, muito legal. E eu defendi a tese em Nice. A defesa foi muito engraçada, tem vários causos, eu vou tentar resumir aqui, mas a defesa foi engraçada porque, enfim, eu fui defender uma tese de doutorado, normalmente tem 5 pessoas assistindo. Na minha defesa, era uma sala de aula, não era auditório, nada disso, a sala estava abarrotada, mas abarrotada, devia ter umas 50 pessoas, não tinha nem lugar para sentar, e a banca, vinda de Paris, estava empolvorosa, assim, não estava entendendo nada, assim, e o presidente da banca falava assim, pessoal, isso é uma defesa de banca de tese de doutorado, então não eu sei, assim, tipo, isso não acontece numa defesa. Aí, não, mas a defesa não é pública? Mas, pô, assim, com tanta gente. E tinha
os meus amigos do doutorado, tinha os meus amigos que faziam, porque eu fiz muito novo, né? Defendi com 27 anos, enfim, tinha os meus amigos do mestrado, tinha meus amigos da graduação, tinha meus amigos dos outros cursos, tinha meus amigos da cidade, enfim, por aí vai. Tinha a moça da cafeteria, o André vai defender a tese, vou lá ver, não estudava filosofia nem nada, mas queria ir lá para ouvir, tinha o pessoal do bandejão, o André vai defender a tese, enfim, juntou lá aquela multidão, umas 50 pessoas, e o pessoal tirando foto, e o presidente, não pode tirar foto, senão vai anular a defesa, enfim. E falou, não pode ninguém abrir a boca, senão vai anular a defesa. Então todo mundo se forçando. E aí vinha aquelas perguntas de defesa de banca, ainda mais francesa, né? Aí você ouvia assim no ar, as pessoas assim, aí eu dava a resposta, desconstruindo lá a ideia, aí você ouvia no ar assim, então, os 50 pessoas respirando juntos, assim, então, foi muito bacana. E eles fazem relatórios, né? E os relatórios foram maravilhosos. Eu vi bem a minha boa escolha de ir para Nice, sul da França, praia, céu azul, do lado da montanha, aprendi a esquiar, fiz windsurf, fiz canoa, ganhei medalha de remo na competição universitária de remo, enfim, aprendi alpinismo, escalei paredes, né, Gorge de Verdon, 250 metros reto, foi muito bacana. E aí, ou seja, eu vi o quanto que foi acertado eu ir para Nice, porque a Clément Rosset estava lá, se ele tivesse outra cidade eu teria ido para outra cidade, e o quanto foi acertado o Clément Rosset, porque os comentários foram do tipo assim, por exemplo, André Martins Collori, de maneira nova, autores que acreditávamos conhecer bem. Minha tese analisava Platão, Aristóteles, autores que todo mundo conhece. E é isso, André Martins Collori, de maneira nova, autores que acreditávamos. Ou seja, a minha leitura, por acaso, enfim, era naturalmente, zero esforço para isso, diferente, original, autoral. O próprio Clément Rosset escreveu no relatório dele, né? André Martins é um Selbstdenker, em alemão, né? Os alemães chamam de um pensador por si inteiramente. Né? Um pensador próprio, eu estou pensando, pode gostar, pode não gostar, pode ver defeito, problema, mas eu estou ali pensando a própria filosofia, a própria vida. Isso foi então o doutorado em Nice. Ok, fui para lá. Lá, olha que curioso, o Clément Rosset, eu não sabia, além das aulas de filosofia, ele dava aula de teoria psicanalítica, auditório lotado, cheio de alunos, mas 100 pessoas, e na frente vários psicanalistas que vinham da cidade assistir, quando eu digo vinham da cidade porque a universidade era um pouquinho afastada, vinham lá da cidade assistir como ouvintes, psicanalistas assistindo um filósofo falando de teoria psicanalítica. E aquilo era encantador. Eu comecei a comprar livros, né? Comprei vários livros do Lacan, do Freud, comecei a mergulhar na teoria psicanalítica e me encantei completamente pela teoria psicanalítica, ok. Quando voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado júnior já em teoria psicanalítica e num congresso em Brasília encontrei num ônibus que levava de um lugar para o outro um outro carioca, por acaso, Narman Harmony, também faleceu recentemente. Narman Harmony, que é um grande psicanalista, se o Brasil valorizasse seus intelectuais, todo mundo conheceria, é um intelectual assim de primeiro time. Espero que os livros dele sejam reeditados, porque são preciosos. Encontrei com ele, eu nunca tinha ouvido falar especificamente de Winnicott, e ele era um especialista de Winnicott, Kohut também, Ferenczi, mas sobretudo Winnicott, e dessa turma da psicanálise da imanência. E aí ele me fala de Winnicott, eu falo para ele de Spinoza, e a gente vê, caramba, tem tudo a ver. Ficamos amicíssimos de frequentar uma casa do outro, amigo de verdade, de se falar pelo telefone várias vezes por semana, ficar pendurado no telefone. Enfim, e aí ele me levou para a formação de psicanálise do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Aí depois eu fui um dos membros fundadores do Espaço Brasileiro de Estudos de Psicanálise, Estudos Psicanalíticos, EBEP, né, uma sociedade que existe até hoje, eu fui um membro fundador. Aí, depois, no pós-doutorado sênior de filosofia que eu fiz em Paris, aí me tornei membro do Espace Analytique de Paris, fundado pela Maud Manoni, que é não muito famosa. Enfim, entrei nesse mundo também da psicanálise dessa maneira, pela filosofia, já doutor em filosofia, já professor da UFRJ, já concursado na UFRJ.
E comecei um segundo doutorado em teoria psicanalítica, terminei o doutorado em teoria psicanalítica, fiquei com esses 2 doutorados, aí depois fui fazer esse pós-doc de filosofia em Paris, e aí nesse pós-doc em Paris, a minha tese, enfim, o meu projeto de pesquisa do pós-doc era sobre Nietzsche. Só que lá eu encontrei os espinosistas parisienses que eu tinha encontrado alguns anos antes em Jerusalém, contando fora de ordem, mas enfim. Lá em Jerusalém teve um congresso Spinoza em Jerusalém. Não me lembro bem agora se é 98 ou 99. Que reuniu mais quase 200 pesquisadores de Spinoza do mundo todo, de mais de 100 países. E eu fui lá levar qual Spinoza que eu levei? Um ponto de Spinoza que eu coloquei na minha tese de doutorado, que é explicar a ontologia de Spinoza através da epistemologia da física quântica, discordando das leituras dos físicos quânticos que se baseiam em Kant. Eu tive como professor em Nice o Jean-Marc Lévy-Leblond, um dos principais, talvez o grande nome da física quântica francesa. Ele foi meu professor, por acaso, ele era professor da faculdade de Nice, da Universidade de Nice, e eu fiz o DEA, Diploma de Estudos Aprofundados, de Epistemologia da Física Contemporânea com ele, e ele foi da minha banca. E então eu conseguia enxergar na descrição que a física quântica faz do mundo, mas não a descrição kantiana que é a que vigora. Enfim, na descrição que a física quântica faz do mundo, fica mais fácil entender Spinoza, mais fácil. Não vai complicar, ao contrário, ajuda, facilita. Aí eu levei isso para Jerusalém. Em Jerusalém estava o universo todo francês de estudiosos de Spinoza, eles olhavam para mim, né, eu com doutorado feito na França, falando, enfim, perfeitamente francês, com um Spinoza aprofundado, apresentando o trabalho de Spinoza, e ninguém me conhecia. Né? Mas, tipo, de onde se surgiu? Abriu um portal, Pluft apareceu. Eu fiz doutorado com Clément Rosset. Aí todo mundo ficava espantado, porque Clément Rosset sempre foi isso, um outsider, um irreverente, enfim, mas muito respeitado ao mesmo tempo. Aí, ok. E aí conheci o universo dos espinosistas franceses, que todos são, até hoje, amicíssimos meus, do coração, e que querem me ouvir. Então, quando eu fui para esse pós-doc sênior, pós-doutorado sênior, em 2004, na França, em Paris, aí a Chantal Jacquet, né, professora de Paris no Sorbonne, ela falou: André, vem dar uma palestra aqui pra gente. Tá bom. Mas eu tinha acabado de chegar, cheguei dia 2 de janeiro de 2004, aí ela marcou, não sei, acho que assim, primeira semana de fevereiro. Aí não vai dar tempo de eu preparar muito, né, mas vou preparar aqui uma palestra, né, tava me mudando, tava chegando para ficar 12 meses. E aí, quando cheguei na palestra, auditório cheio, todos os meus amigos, autores lá dos livros de Spinoza, tal, e aí, qual foi a minha reação? Foi assim: uau, que maravilha, né? Vai ter um ótimo debate, vou poder apresentar minhas ideias. Foi ótimo. Ao longo desse ano, tem várias palestras em vários países da Europa. Enfim, foi muito, muito bacana. Enfim, então isso, o pós-doc sênior. E, enfim, então vou fazer uma consideração geral, né? Depois também organizei, liderei, presidi, enfim, um CAPES-COFECUB, quem é da universidade com certeza já ouviu falar, é um intercâmbio de pesquisa de missão entre Brasil e França, que engajou a própria UFRJ, mais a USP, com Marilena Chauí, grande espinosista, Scarlett Martin, grande nietzschiana, a Unicamp, Oswald Jacquoy, grande nietzschiano, e na França, Paris 10, Nanterre, e também Amiens e Reims, no norte da França. Fui dar aula lá para os alunos franceses, enfim, o curso universitário, né, lá no norte da França, enfim, foi muito bacana. Esse foi basicamente o meu percurso, fazendo uma reflexão rápida assim, para a gente fechar, né? Eu nunca pensei, acho que como ficou claro, assim, vou ser filósofo. Não, se eu refletir assim, o que eu achava que eu seria? Eu pensava muito mais em ser diplomata. Em que sentido? Naquela coisa meio idealizada, mas sentindo, né, uma força interna, assim, caramba, eu quero, sei lá, unir as pessoas, ajudar as várias culturas, enfim, a conviverem democraticamente, alguma coisa por aí.
E eu acho que faz sentido com esse caminho que acabou que, olhando a posteriori, eu fui tomando. Porque o pensamento foi me empolgando, essa intuição interna, essa força, assim, esse brilho nos olhos do pensamento, de tentar entender a alma humana, o psiquismo humano, como que a mente funciona, como que as pessoas se afetam, de onde vem o que é chamado mal, a tristeza, como que a gente pode se afetar melhor, onde que está o que leva as pessoas, né, digamos, ninguém é mal por mal, claro que acaba sendo, mas inicialmente não. Como é que se dá essa gênese, essa nuance? Então, eu já fui vendo de forma insatisfatória as explicações metafísicas, tanto doutrinárias quanto das filosofias, e fui meio que fazendo esse percurso, e um ponto levando ao outro, levando ao outro, levando ao outro, e aprofundando a minha forma de enxergar o mundo, compartilhando por artigos, por livros, com vocês, no canal do YouTube, no Instagram, enfim. E cheguei aqui nesse momento, não sei se foi gostoso, se deixei passar alguma parte importante, acabou que eu não falei como que eu tive o primeiro contato com Nietzsche, foi na universidade, mas numa época lá, meados dos anos 80, em que, até hoje Nietzsche é pop, mas naquele momento tinha um vigor do pensamento, né? Na filosofia do Rio de Janeiro, e era a época, cinema Paissandu, quem foi daquela época certamente lembra. Era um debate cultural muito vivo, no Jornal do Brasil aparecia troca de cartas e tal. Fui aluno do Carlos Henrique Escobar, que era bem biruta, mas com pensamento potente sobre Nietzsche. Enfim, então tive, como sempre, né, aqueles professores que forçam a gente a pensar, Juvenal Rani Júnior, professores, é engraçado, Macaé, é engraçado assim, ter tantos filósofos em Macaé, a turma de Macaé pensando também aqui no Rio de Janeiro capital, enfim, foi um período muito rico, e eu, né, surgi ali, mais novo do que esse pessoal todo, e fui fazendo esse percurso que eu descrevi para vocês. Fico feliz morar na França tanto tempo, rodar pela Europa, inclusive a trabalho, né, dando palestras, mostra também assim o quanto que estranhamente o Brasil tem de forte, de potente, essa alma indígena que pulsa em todos nós aqui do Brasil, a presença forte da cultura ameríndia, da cultura afro-brasileira. E isso a gente exala, quer queira, quer não. E isso está presente na leitura que eu faço espontaneamente, tanto de Nietzsche quanto de Spinoza. Spinoza, enfim, filho de pai e mãe portugueses, não sei lá o quanto que isso influencia ou não influencia. Fato é que, eu acho que a gente tem uma capacidade de perceber, né, a imanência que os outros países talvez tenham um pouco mais de dificuldade, estão mais habituados a esse processo civilizatório, precisando justificar, porque não tem coragem de assumir a vergonha da colonização, da violência contra outros seres humanos, em prol de filosofias metafísicas, enfim, esse horror todo, né, eu acho que isso atrapalha eles a pensarem com liberdade, de alguma maneira devem se sentir culpados até hoje, lá no fundo, ao invés de assumir e tentar, né, ter essa abertura, não, ainda ficam com uma briga geopolítica, né, de poder, bom, enfim, porque quando a gente fica muito tempo assim na Europa, ou no exterior de uma maneira geral, a gente vê que o Brasil tem características únicas. Vou dar um exemplo. No Brasil, não sei, eu acho que muita gente se sente um ser humano, num certo sentido, assim, um cidadão do mundo. O europeu não se sente assim. Ele se sente primeiro a nacionalidade dele, depois um europeu, depois é um ser humano. Então, quando ele está no mundo, ele está junto com essa imagem fixa que ele tem do que é ser um europeu, do que é ser, aí vem a nacionalidade. Aí vou dar um exemplo que ilustra essa ideia, né? Quando eu estava lá, foi a época áurea do Ayrton Senna. Eu, inclusive, assisti o Ayrton Senna ganhar uma corrida em Mônaco pessoalmente. Eu estava pertinho, assim, em pé, ali na beira da pista, né, de Mônaco, e Ayrton Senna ganhou, aí passou assim na minha frente, no carro dele, com a bandeirinha do Brasil e tal.
E era muito entusiasmante aquela época do Senna. E vários amigos meus não só gostavam do Senna, como acompanhavam o meu entusiasmo pelo Senna. Inclusive, essa corrida que eu vi lá em Mônaco, eu fui com uma amiga alemã, enfim. E os meus amigos franceses, eles falavam comigo, sofrendo, assim, porque imagina, o grande rival do Ayrton Senna naquela época era o Alain Prost, um francês, que era meio Dick Vigarista, não sei se vocês lembram, era só o Ayrton Senna completar uma prova que ele seria campeão, e aí o Alain Prost chegou e jogou o carro em cima para os dois quebrarem, que aí o Senna não pontuou e o Alain Prost foi campeão. Enfim, então tinha essas histórias, para variar, vergonhosas, né, do mundo civilizado, ok. E os meus amigos falavam assim com muito sofrimento: André, eu quero torcer para o Ayrton Senna, mas eu sou francês, eu sou obrigado a torcer pelo Alain Prost. Aí eu olhava, olha que esquisito, né? Mas por quê? Você se identifica com o Senna, você gosta do Senna, você vê o entusiasmo dele, esse entusiasmo é contagiante, você vai torcer para o outro só porque é da tua nacionalidade? E eles ficavam muito perplexos com aquilo. Eu até dava um exemplo, eu nunca fui fã, enfim, nem um pouco, do Nelson Piquet, era brasileiro, o Nelson Piquet foi campeão, eu não estou nem aí se é brasileiro ou não é brasileiro, e isso fazia eles ficarem muito pensativos. É só um exemplo disso, do Brasil, que de fato, de todos os planetas do mundo, tem uma característica, não à toa, no mundo diplomático, é considerado soft power, sempre abriu, em geral, né, as conferências da ONU, por ser intrinsecamente, culturalmente, um país que compreende a partir do ser humano, ou a mediação, etc. Por aí. Então, isso também foi muito marcante nesse meu convívio com a Europa, e eu fui vendo, de fato, que o meu modo de pensar traz intrinsecamente, no seu bojo, visceralmente, nos poros do meu pensamento, essa visão, ok, de brasileiro, sim, de ser humano. E eu acho que é isso que esses grandes filósofos da imanência também buscaram trazer e compartilhar. Bom, então, esse é mais ou menos o meu percurso, espero que tenham gostado, que se sintam motivados para assistir os outros vídeos do meu canal, tem vários vídeos gratuitos, farei publicações, já estou fazendo publicações regulares, semanais, e enfim, então, curta, marca aqui a notificação para ser avisado quando tiver vídeo novo meu, e divulgue, partilhe, compartilhe. A minha ideia é que o pensamento desses filósofos, e espero que em alguma medida, espero que em grande medida, o meu pensamento seja como entrar num portal. Um portal, uma outra maneira de ver o mundo, de se afetar, de sentir. O que eu vejo os meus alunos, por exemplo, me falando ao longo dessas décadas de percurso que eu tenho. Caramba, André, eu nem percebo exatamente por que nem como, mas a minha cabeça foi mudando, eu fui vendo o mundo de outra maneira, me afetando de outro jeito, e às vezes eu me vejo em situações sem nenhum cálculo, sem aplicar nada, em situações que antes eu reagia de uma certa maneira, e eu me vejo reagindo de uma maneira completamente diferente. Esse é o objetivo de uma filosofia viva, de uma filosofia para a gente sentir, para a gente pensar com a ideia do corpo. Então, vem para o portal, vamos se juntar, enfim, para fazer da filosofia, dessa psicanálise da imanência, uma clínica da potência, uma terapêutica que melhore a nossa vida, que melhore a vida, as nossas relações interpessoais, a nossa maneira de se afetar no mundo. Um abraço carinhoso, bem-vindo e até!